voltamos com o Horizonte Debate e hoje estamos falando sobre os 100 dias do governo Bolsonaro, mas dentro de uma ótica bem específica, a política externa nesses primeiros meses de governo. Participe pelo WhatsApp no 996428473, já chegaram algumas participações, eu vou colocar daqui a pouquinho, inclusive pelo YouTube, mas o melhor é mandar pelo WhatsApp pra gente. Leio daqui a pouquinho com 3 autoridades intelectuais das mais importantes em Belo Horizonte para se pensar o tema. Adriano, eu vou fazer a pergunta aquela pessoal, assim. Quando o jovem Adriano continua jovem, mas lá em Roma, em Turim, em Gênova, estudando política externa e ciência política, qual que era a ideia do Brasil para esse italiano que está aqui agora? Era de um país que mediava Rui Barbosa e vários outros. Qual que era a ideia que se tinha do Brasil naquele momento? Nenhuma, porque não é um país muito olhado por fora, especialmente nas questões comerciais. Por exemplo, a participação do Brasil no comércio internacional é muito pequena, é 0,8% do PIB mundial do comércio internacional. Em termos até de comércio, do ponto de vista do Brasil, o comércio internacional em cima do PIB, ou seja, importações e exportações em cima do PIB, no Brasil é muito baixo, né? É em torno de 18%, 20%, dependendo da oscilação de quanto oscila o PIB. Em termos políticos também tem outras grandes potências por aí, e logo tem mais uma questão mais regional mesmo. Uhum. Na medida em que esse processo tem acontecido, da transição presidente Dilma, Temer, Bolsonaro. São 3 presidentes com 3 cabeças muito diferentes em termos de ideologia e pensamentos. O que você tem percebido, apesar do governo Bolsonaro ainda ser muito jovem? Olha, pois como eu falava antes, infelizmente, quando muda o governo, na América Latina, constitucionalmente, muda muito o posicionamento de política externa também, algo que não acontece nos países ocidentais. Logo, você tem uma condução muito ideológica de um lado, e você acaba tendo uma condução, às vezes, ideológica também do outro lado. Então, vale lembrar, repito, os calotes que hoje chegam a 12,1 bilhões de reais que o BNDES tem hoje com países como Angola, Moçambique, Venezuela, etc. O Mercosul, conotado fortemente ideologicamente, a Dilma mesmo, durante o próprio governo, escolheu não participar da Aliança do Pacífico com países como Japão, Peru, Colômbia, Estados Unidos, exatamente porque enxergava que fazer comércio, comercializar com países ricos como Estados Unidos seria prejudicial para o país. Logo, certo ou não que seja, mas a este tipo de condução há uma reação oposta e contrária, talvez do outro lado. Então, um reposicionamento filo-ocidental era mais que devido, talvez está tendo alguns excessos e algumas dificuldades que são típicas também do momento inicial de governo, né? Então, depois de 14 anos de governos diferentes, precisa ser feito um desmonte na ótica do novo governo e, em parte, são também outsiders, entre aspas, né? Logo, são as primeiras vezes, e não só as pessoas do Bolsonaro, etc., mas os primeiros escalões do governo são pessoas que, pela primeira vez, chegam no governo, logo, especialmente nos primeiros períodos, têm um período de aprendizagem, basicamente. Eu vou costurar, Eduardo e Aziz, me ajudem, a partir dessa resposta do Adriano, quando ele coloca que não, que lá em Roma, em Turim, em Gênova, quando ele estava estudando na Europa, o Brasil, com números, representa uma parte muito pequena. Você se sente, como telespectador brasileiro, não, mas não é assim, somos um país geograficamente muito grande. Sim, eu concordo contigo. Para aquele sujeito, Aziz e Eduardo, que viram a aproximação com Donald Trump, com os Estados Unidos, como uma ideia do vira-lata, ou não, que isso, agora nós estamos nos aproximando de quem manda mesmo no negócio. Como interpretar ideias tão polarizadas de pessoas que viram a mesma cena que nós vimos nos jardins da Casa Branca, Bolsonaro e Trump de um lado? Como que vocês pensam nisso? Por favor. Bem, o sentimento que eu tenho quando eu vejo esse tipo de cena, sei lá, me dá um sentimento um pouco de subserviência, sabe? Como se eu estivesse encontrando meu ídolo, tá? E até agora o Brasil, o que o Brasil de fato ganhou dos Estados Unidos com essa aproximação? Sim. Por enquanto é uma coisa muito inócua, né? A questão, uma coisa que passa desapercebida no debate, eu fico muito preocupado, é aquela questão da base de Alcântara. Sim. De abrir aquilo para os Estados Unidos.
Eu tenho certeza que se os americanos entrarem ali dentro, eles não saem mais. Mas o sujeito que questiona, por exemplo, o governo do PT, que fez uma parceria com a Ucrânia, por exemplo, que colocava Alcântara e não funcionou nada disso, como que é pensar essa história? Não, mas é a questão, não vejo nem a questão da Ucrânia, de fazer a base funcionar ou não. Tá? Eu penso numa questão de soberania. Eu acho isso uma coisa muito séria. Adriano, Aziz. Como, primeiro, voltando à questão anterior que você propôs, Jairo, eu acho que nós temos aí construções de narrativas, não é? Queria voltou mais as atenções, o governo do PT voltou mais as atenções para uma colaboração Sul-Sul, uma cooperação Sul-Sul, não é? BRICS, etc., e agora se propõe o que, na visão do atual governo, é uma correção de rumos. Vamos conversar com quem tem mais tecnologia, com quem vai, enfim, nos aportar mais. Pelo menos é isso no plano das narrativas. Preocupa-me, no entanto, que o alinhamento esteja sendo feito com o governo Trump mais do que com os Estados Unidos. Né? Porque governos mudam e hoje podemos estar melindrando aí os democratas. Se daqui 2 anos Donald Trump perde as eleições nos Estados Unidos e vem um governo democrata, Joe Biden, ou sei lá, algum outro candidato democrata, vai haver eu duvido que esse alinhamento continue. Ele colocou na visita de que duvidava muito que Trump perderia a eleição, né? Quase que como uma campanha eleitoral. Adriano, como é que é pensar essa história toda? Olha, eu entendo muito bem a questão deste conceito de subserviência. Infelizmente, é um conceito peculiar que no Canadá, por exemplo, não existe. Ou seja, os países ocidentais são alinhados ao Ocidente, aos Estados Unidos. A potência mundial e a potência no Ocidente, os Estados Unidos. Estão bem felizes de ser, entre aspas, subserviente ou qualquer coisa isso signifique. O Roger Scruton, que é um autor contemporâneo, faz uma reflexão interessante, que é o que aconteceria se das relações internacionais você tirasse da equação os Estados Unidos. As potências que sobrariam seriam Rússia, China e alguns países árabes. Né? Então, por quanto os Estados Unidos possam ser e são um país fortemente imperfeito, ainda são de longe, entre as grandes potências, o país mais livre, que provê mais liberdade aos próprios cidadãos. Então, não é só uma questão de riqueza, de tecnologia, são também os países que mais respeitam os direitos humanos, os países ocidentais, são os países que mais dão liberdades individuais, liberdades sociais, liberdades políticas para os próprios cidadãos. Basicamente, no micro, na vida individual, as liberdades que um cidadão do Ocidente goza não são nem pensáveis na China, ou na Rússia, ou em outros países por aí. Então, é fácil criticar quando se observa a coisa muito de longe, né? Mas, concretamente, para aqueles cidadãos, realmente a situação, às vezes, é muito constrangedora ou muito opressora mesmo. Então, neste sentido, um posicionamento com o Ocidente não tem absolutamente nada de estranho. Infelizmente, aqui vira uma questão política porque se polariza dos dois lados. E é bacana, telespectador da TV Horizonte, porque conversar com gente que entende, a gente acaba dividindo as leituras que a gente faz ao longo do tempo. Estava conversando com o Adriano antes do programa começar, um texto do Steven Levitsky, Como as Democracias Acabam, né? Que é exatamente um dos pontos, né? Assim, ditaduras não acontecerão mais pelos militares, né? As ditaduras acontecerão a partir de indivíduos que chegam, são eleitos e aí começam a desmantelar a Suprema Corte do seu país e desmantela o aparato legislativo, né? Mas que, ao mesmo tempo, quando tem um cenário tão polarizado, as democracias também entram em colapso. Não é só um sujeito autoritário que emerge ao poder, como Chaves fez, como Duterte, Erdogan na Turquia, mas quando o povo é muito polarizado. E o que é mais bacana dessa nossa reflexão é que as pessoas observam o mesmo fato segurando ideologias próprias. Isso é perigoso, eu acho. É interessante quando você percebe alguém que te pergunta, que te interpela, já te chamando de petista ou já te chamando de fascista. Está dando errado chamar um ou outro dessas coisas, porque a democracia está
perecendo nessa história. Aziz, Eduardo, Adriano, como fazer com que a gente tenha esse entendimento maior? O que seria uma dica de vocês para que essas pessoas que estão assistindo a gente agora e que estão ainda, agora caminhando para metade do programa, ainda polarizadas? Bem, Pô, se a outra pergunta era de 1 milhão, essa é de 10 milhões. Tem um autor americano que é Sunstein. Ele escreve muito, ele já escreve há um bom tempo sobre a questão da polarização que ocorre e ele culpa em larga medida o que nós estamos, como nós estamos aprendendo sobre o mundo. Normalmente nós buscamos, e a internet nos permite uma certa customização, não é? Nós vamos ler aquilo que nos interessa mais, vamos ler um certo tipo de material que está mais em conformidade com a nossa visão ideológica do mundo, etc. e tal. E o que ele propunha como exercício, e talvez seria a minha breve contribuição para a sua resposta aqui, tenho certeza que Eduardo e Adriano poderão contribuir mais, é que a gente buscasse ler também e ouvir também pessoas que têm posições diferentes das nossas, né? Ouvir vídeos no YouTube de pessoas que são de posições ideológicas contrárias às nossas, que têm crenças diferentes das nossas, ler jornais que nós acreditamos que esposam uma visão de mundo distinta da nossa. Perfeito. Eduardo e Adriano vão contribuir na volta desse terceiro bloco. Você já pesquisou perfis que são de pessoas muito distantes daquilo que você pensa? Só para você poder ter elemento para poder criticar com mais interesse? O que o professor Aziz estava colocando é o risco de você ser alimentado de notícias que são apenas iguais àquilo que você pensa. Nós vamos para um breve intervalo, até daqui a pouco.